Vamos agora direto até Brasília. O Brasil deu um passo importantíssimo na proteção de crianças e adolescentes no meio digital, com a aprovação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Esse mecanismo pode servir de exemplo para vários países, especialmente aqui na Europa, onde existe cada vez mais atenção com os riscos que estão no ambiente digital e que atingem diretamente as crianças e jovens. Quem conta pra gente o que foi aprovado no Brasil e traz alguns números atuais sobre a situação aqui em Portugal é a nossa colaboradora Yara Lemos. Oi, Yara, bom dia. O Brasil deu um passo importante no que diz respeito à proteção de crianças e de adolescentes no meio digital, com o decreto que cria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, cria regras que obrigam redes sociais e provedores de conteúdo a controlar o acesso de menores de 16 anos e a garantir que eles não recebam conteúdos impróprios para a idade. Esta é uma medida extremamente importante e necessária e que deve servir de baliza para outras legislações semelhantes, tal a como está em negociação na União Europeia e também em Portugal. Só no ano passado, o Brasil registrou quase 90 mil denúncias de crimes cibernéticos, Carol, sendo que mais de 60% deles alertavam para o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Em Portugal, Carol, as denúncias sobre esse tipo de crime têm alcançado recordes nos últimos anos. Segundo a Procuradoria-Geral da República de Portugal, a nossa conhecida PGR, as violações contra crianças e adolescentes no meio digital, elas vêm crescendo em Portugal desde a pandemia da Covid-19, que iniciou lá em 2020. Em casa, é fato que os miúdos ficaram mais expostos à internet e, portanto, mais passíveis de violações digitais. Os dados em Portugal têm sido alarmantes em seu crescimento. Enquanto em 2024 foram recebidas 3.973 denúncias deste tipo de crime, em 2025 o número saltou para 4.497, um aumento de mais de 13% em relação ao ano anterior. Destas, 1.059 medidas foram remetidas pela Procuradoria-Geral da República para a abertura de inquérito. Um dos modelos de violações digitais que mais cresce em Portugal é aquela que envolve a divulgação irregular de imagens íntimas, que são usadas pelos criminosos em troca de extorsão. Só nos últimos 2 anos, a Polícia Judiciária abriu mais de 1.400 inquéritos por extorsão sexual. Do total de denúncias recebidas em Portugal, cerca de 5% dizem respeito a conteúdos de abuso sexual que envolvem menores de idade alojadas em Portugal. Já neste ano, o Parlamento português aprovou, em fevereiro, a primeira leitura, Carol, de um projeto de lei que exige o consentimento de pais ou de responsáveis para que as crianças entre 13 e 16 anos tenham acesso às redes sociais. O projeto ainda tem um longo caminho dentro do Parlamento, no Parlamento português, não é, dentro do meio político, para que as regras passem a valer. Enquanto isso, no Parlamento Europeu, as limitações também ainda estão em amplo debate. Embora a União Europeia esteja, não é, em uma fase e tenha uma regulamentação, não é, no que rege o espaço digital, as limitações a crianças e adolescentes ainda não avançaram no bloco. Há investigações realizadas dentro do Parlamento Europeu que querem traçar o impacto das redes sociais, sobretudo Facebook, Instagram, TikTok, na saúde mental de crianças e adolescentes. Mas, por enquanto, essas investigações ainda não foram conclusivas e não houve nenhum tipo de avanço legislativo nesse sentido. É fato que enquanto o Parlamento Europeu ou o próprio Parlamento de Portugal não colocar em prática legislações mais rígidas em relação ao tema, crianças e adolescentes permanecerão sendo expostas de forma preocupante. Sem dúvida,
a criação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, ela pode ser sim um exemplo a ser seguido pela União Europeia e, claro, por Portugal. Crianças e adolescentes portuguesas e, claro, de toda a União Europeia vão agradecer num futuro próximo esse cuidado que cabe aos adultos terem nesse momento.